Nós nunca nos imaginamos vivendo uma situação como a que vivemos hoje. Recebemos notícias de falecimentos todo santo dia. E são pessoas conhecidas, não são ilustres desconhecidos, pessoas com as quais não convivemos, e muitas vezes são pessoas muito próximas da gente. E como não nos abalarmos com tudo isso? Como vamos conviver com esse luto? Como vamos realizar esse luto internamente? Todas essas questões levamos agora para uma especialista. Recebemos mais uma vez no Simples Assim a doutora Márcia, que é psicóloga, e que mais uma vez joga luz em algum tema para a gente. Bem-vinda, Márcia. É sempre uma alegria ter você aqui com a gente. Hoje agradeço muito o seu convite e é uma alegria estar com vocês. É, infelizmente, um tema muito difícil, mas é uma alegria estar com vocês. Márcia, como é que nós vamos... Eu não sei se o termo é realizar, digerir, elaborar, enfim, a questão do luto. Como é que nós fazemos isso normalmente? Porque isso também é diferente de pessoa para pessoa, né? Sim. Alguns estudiosos dizem, eles relatam que a gente tem várias etapas, né, do processo do luto, né, que é a assimilação, a aceitação, a negação. E essas etapas, quando você passa elas de uma forma tranquila, você consegue assimilar aquele luto, vivenciar e seguir adiante, né? Mas isso, nesse momento, é um momento atípico que a gente acaba vivendo um momento onde o luto está sendo muito mais com várias pessoas, às vezes muitas pessoas da família acontecendo, né? Que não dá tempo nem da pessoa seguir essas etapas. E quais são essas etapas, Márcia? Você diz assimilação, enfim, quais são? Tem a etapa Aceitação. da negação, né? Então, nessas etapas, elas vão acontecendo com o passar dos meses, né? Então, é 1 a 3 meses, de 3 a 6 meses, depende do grau que aquela pessoa, o parentesco, alguns lutos duram mais tempo, de praticamente 1 ano, né? E aí, claro, que quando começa a ser algo muito difícil para a pessoa elaborar, claro que a gente começa já a indicar, procurar também uma outra ajuda, né? Também psiquiatra, que a pessoa pode estar entrando em depressão. Mas tudo isso quando a gente passa, né, como eu disse há pouco, por um luto, quando vem de uma forma assim, onde você perde a pessoa da família, muitas vezes você está ali esperando aquele acontecimento, a pessoa está doente e você acaba que entendendo que aquele passo pode acontecer em algum momento. O grande problema vem nessa etapa de aceitação quando as perdas são mais trágicas, mais cruéis, né? A pessoa não estava esperando aquilo. E aí começa a ser para a pessoa algo extremamente doloroso, porque é uma nova realidade que ela tem que entender, ela tem que aceitar, uma nova realidade que ela, de repente, assim, se vê tendo que se reconstruir. Muitas vezes, como a gente vê, várias pessoas da família indo embora e ela tendo que se reconstruir em meio a essa situação, né, tão caótica, né? Márcia, você disse que essas etapas, elas vêm numa sequência lógica para todo mundo, aceitação, assimilação ou negação, enfim, elas vêm numa sequência lógica ou para cada pessoa essas etapas acontecem de um jeito? Olha, existem muitas diferenças, sabe, Gi? Algumas pessoas, elas passam por todas essas etapas, algumas pessoas passam por essas etapas de forma mais rápida, algumas pessoas passam por essas etapas de forma mais lenta, e também tem algumas pessoas que conseguem ter uma visão da morte de forma muito diferenciada, uma visão da morte, assim, de uma forma muito mais espiritualizada, que ela consegue passar por essas etapas de uma forma, eu não diria mais leve, mas tendo mais força, mais certeza daquilo que está acontecendo, mais tranquilidade. Não que a dor não exista, né? Porque a perda de um ente querido é extremamente doloroso. Mas algumas pessoas, elas conseguem ter um entendimento da morte muito diferente. Também algumas culturas, né, veem a morte de forma diferente. A gente
ver os orientais, que eles têm uma outra forma de vivenciar a partida das pessoas. Márcia, você disse que às vezes quando a pessoa já está doente, então vamos lá, um paciente terminal de câncer, uma pessoa muito idosa, a gente tem a elaboração disso, desse luto, né, de uma maneira mais, vamos dizer que a aceitação se dá de uma maneira mais fácil ou menos difícil. E aí isso não acontece quando a notícia vem, por exemplo, um acidente, que a pessoa é jovem, ou o Covid, como a gente está vendo agora, porque é uma coisa que chega de uma maneira muito rápida e não deixa, não nos permite providências que possam reverter a situação. Nestes casos, a negação vem primeiro? Qual é o sentimento ou qual é a reação que vem primeiro? Olha, pensando agora, né, até mesmo diante da sua pergunta, eu já tive na minha vida, no caso a minha mãe que faleceu, ela ficou doente, ela ficou muito mal e faleceu, então a gente já tinha meio que esse diagnóstico de que iria acontecer isso, e a gente, mesmo tendo esperança, a gente sabia que isso ia acabar acontecendo, como de fato aconteceu. Já também presenciei na minha família essa perda por acidente, estive do lado, meu filho passou por isso com o pai dele, então eu vi o quanto esse processo de luto dentro da vida, dentro da minha família aconteceu assim, diante dessas formas aí, tanto trágicas como a questão de uma doença. Agora, pensando, né, no que a gente está vivendo agora, Gi, na questão do Covid, o que os pacientes me relatam? É uma incerteza do amanhã. E isso, a sensação assim, a sensação daquele ente querido estar ali, não consegue, de repente, ter a sensação de que esse ente querido vai estar voltando ou não. E aí, e quando a perda, né, principalmente essa perda tão trágica que você não consegue se despedir, você não consegue dar sua última homenagem para aquela pessoa, você não consegue estar perto. Então, isso em algumas pessoas gera muito essa questão, né, da revolta. Muitas pessoas acabam colocando em pauta, em xeque nesse momento, assim, a questão mesmo até a sua crença em Deus, porque fez isso comigo, por quê? Então, realmente, é visto de diferentes formas por diferentes pessoas. Nesse tempo, eu atendi pessoas de todas as formas. Pessoas que chegaram aqui dizendo, perdi a minha mãe, e a pessoa totalmente revoltada, totalmente abalada, sabe? Que para mim, assim, é um tema difícil de dizer, porque você está ali vendo a todo momento essas mortes, essas perdas, essas partidas, né? E também muitas pessoas que estavam com a doença me chamaram para atendimento online. E aí você vê assim de perto, você está dentro daquela realidade. Como que é difícil isso, sabe? Essa dor dessa incerteza. Márcia, você citou duas coisas que eu achei bastante interessantes, que eu queria ampliar isso. A questão da pessoa não ter a despedida. Para muitas pessoas, isso tem sido colocado como uma dificuldade enorme de não ter um velório, porque o velório ele teria um significado de finalização. É isso que as pessoas pensam quando elas não podem ter o velório? É mais ou menos isso. O velório tem aquela sensação de finalização, da última despedida, do último adeus, da partida, né? Então, teve uma pessoa que me disse assim, às vezes eu tenho a sensação que não aconteceu nada, que ela está lá no hospital, a pessoa, né, que está lá no hospital. Por quê? Porque foi bem, entendeu? Foi internada bem, e aí não pôde fazer mais nada. Segundo o que essa pessoa, esse paciente relatou, é muito triste, porque você vê a funerária com o corpo muito de longe, né? Não pode chegar perto, não pode estar participando. Eu não sei se mudou isso agora nessas últimas semanas, mas isso foi o ano passado. A pessoa me dizendo, eu tive que ver de muito longe o sepultamento. Isso foi extremamente doloroso.
E você também colocou a questão de que a perda, em todos nós, a perda gera um sentimento muito doloroso, muito difícil de superar. Mas, aliado à perda, a gente também vem com o medo de que nós também possamos morrer, de que outra pessoa vá morrer. Então, nós ficamos amedrontados e muito mais ansiosos. São duas emoções com as quais você também está lidando aí no seu consultório, que as pessoas estão sentindo de verdade. Sim, a todo momento, Gi. E é muito interessante que são pacientes, alguns são novos, que por conta da situação me procuraram, né? Mas alguns pacientes são pessoas que já passaram por mim e que voltaram. E, assim, para mim foi um choque também de perceber o quanto aquela pessoa estava fragilizada, né? Que voltou fragilizada. Esse momento está trazendo isso para a gente, né? Até alguns meses atrás, não tinha noção de que isso poderia acontecer, mas não se fazia ideia de que seria dessa forma como nós estamos vivendo agora, né? Dessa forma bruta, dessa forma cruel. E isso tem deixado as pessoas assustadas, tem deixado as pessoas com uma sensação de fragilidade constante, a sensação de muita vulnerabilidade. E, Márcia, como é que a gente pode elaborar isso? De que maneira, é óbvio que muitas pessoas precisarão de uma condução profissional, mas vamos imaginar que tipo de pensamentos a gente precisa ter e quais evitar para que esses sentimentos de medo, ansiedade, não suplantem aquilo que pode ser uma experiência, um aprendizado nesse momento de dor. Bom, a primeira coisa que eu indico é evitar muitos noticiários que fiquem falando muito disso, porque as estatísticas, os números, as reportagens dos hospitais lotados, isso gera mais medo. O medo deixa a gente mais vulnerável, deixa a gente mais inseguro, a sensação dessa ameaça fica muito mais constante, né? E uma grande coisa que eu orientei desde o começo, né, principalmente as pessoas que estavam aqui comigo em atendimento, não se visualize doente, porque era muito comum as pessoas relatarem, nossa, e se eu tiver aqui, e se não tiver respirador, e se não tiver quarto, e se não... Então, uma das coisas que eu sempre orientei, não se visualize doente, visualize saudável, se visualize sem a ameaça do vírus, porque nós estando com um pensamento forte já é um grande passo para que a nossa saúde, o nosso sistema imunológico fique mais fortalecido ainda. Os nossos pensamentos, eles têm o poder também de trabalhar bastante dentro do nosso corpo, nosso sistema imunológico. A questão da vulnerabilidade ou de estar mais fortalecida em relação àquilo. Márcia, a gente agradece enormemente a sua participação no Simples Assim mais uma vez, e a gente já sabe que os psicólogos estão sendo muito exigidos na pandemia, e vocês têm agenda apertada. Gratidão por achar um tempinho para a gente, viu? Muito obrigada, eu agradeço, estou aqui sempre que precisar. Um grande beijo. Beijo.